Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Na Saúde e na Doença. Meu nome é Rafael Monteiro, sou médico, cirurgião vascular e hoje vamos falar de um tema maravilhoso que são os sinais de alerta para as crianças, pai, mãe, para vocês saberem quando que é uma urgência, quando levar para um pronto-socorro ou não. E a convidada de hoje, especialista na pediatria, médica pediátrica, é a doutora Lorena Ornelas, uma grande amiga. E muito obrigado por ter vindo, Lores. Imagina, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui e tentar ajudar um pouquinho, que esse é um tema que passa na cabeça de todo mundo, né? Maravilha. Quando eu devo levar o meu filho no pronto-socorro? O que eu faço? Exatamente. É uma das coisas que eu aproveitei para chamar você, Lores, que é uma coisa que eu já passei algumas vezes com meus filhos e me gera, e eu sei o quanto ansiedade isso gera para um pai e para uma mãe. Primeira coisa que eu queria entender, que eu tenho um pouco contato, como é que funciona um pronto-socorro infantil? O que é? Bom, pronto-socorro infantil é um lugar que você vai ver absolutamente de tudo, né? Você vai ter criança brincando, correndo, porque a mãe levou porque tossiu hoje à noite. Você vai ter uma criança vomitando, você vai ter uma criança com catapora, você vai ter uma criança que caiu e bateu a cabeça. Então é um lugar, assim, muito diverso, em que você vai ter contato com absolutamente tudo, né? Então, essa é uma das grandes razões para esse tema surgir, né? Quando você realmente tem que levar a criança para o pronto-socorro. Porque se você vai à toa, às vezes você expõe o seu filho a coisas que não haveria necessidade dele estar exposto, né? Porque é uma das coisas que a gente ouve muito também, uma das preocupações. Quais são os grandes riscos de hoje eu pegar meu filho? Teve um sintoma que me chamou a atenção, eu levar para o pronto-socorro. O que ele pode ter contato lá na sala de espera, por exemplo? Então, principalmente porque na pediatria, as principais doenças que levam as crianças ao pronto-socorro são doenças infecto-contagiosas, né? E na grande maioria essas doenças são transmitíveis por gotículas. E criança não tem muita noção, né? Então a criança está lá tossindo, ela não põe a mão né, na boca, então ela põe a mão na boca e põe a mão no brinquedo. Aí chega uma outra criança e divide o mesmo brinquedo, pega o brinquedo, põe o brinquedo na boca. Então é um lugar que por si só ele é infectado naturalmente, né? Então você vai ter lá, como eu falei, você vai ter a catapora, você vai ter uma pneumonia, você vai ter uma diarreia, e vai estar ali tudo junto e misturado, e um com contato com o outro, porque criança não fica quieta, né? Eu já levei filho meu para lá e fica agitado. E aí fica naquela de Sim, querer encostar em tudo, exatamente. em brincar. Ainda tem um brinquedinho, aí um pega um brinquedo, aí o outro quer pegar o brinquedo do outro, aí um pega e põe na boca, ou encosta no brinquedo e depois leva a mão na boca, no nariz, coça o olho. Então, assim, realmente é um lugar onde se transmite muito as doenças infecto-contagiosas ali. Se às vezes você chega lá com uma conjuntivite, você vai sair com uma catapora também, né? Então, essa é a questão que a gente tem que sempre pesar realmente a necessidade. Vale a pena Exatamente, é isso aí. Então a gente vai falar de um tema que eu estou lidando com a segurança do filho, e não simplesmente o fato de levar se precisa ou não levar só. É trazer segurança, o fato de não levar é trazer segurança também. Também, exatamente. Então, tudo na vida é uma balança, né? Então, você tem que colocar nessa balança. É preocupante a ponto de eu ter que ir ao pronto-socorro e passar por isso, né? Eu consigo resolver em casa sozinho, eu consigo marcar a consulta com o meu pediatra daqui a 1 ou 2 dias para tentar passar no consultório, ou eu realmente tenho que levá-lo no pronto-socorro agora, né? Eu acho que essa é uma questão que, como o Rafael falou, não é só por tirar a sua dúvida, né? Pensando na segurança e na saúde da criança. Maravilha. Mas, como pai, eu esqueço de ser médico, na hora de ser pai, a gente é pai. É muito comum, e falo por mim, os pais terem essa insegurança, levam qualquer coisa, quando que eu levo e tal. Isso é comum no dia a dia do pediatra? É muito comum e é totalmente compreensível também, né? Porque eu falo assim, antigamente, né, as mulheres, elas cresciam com outras crianças pequenas em casa, né? Você tinha 5, 6 filhos numa família, então a menina mais velha cuidava do mais novo, do mais novo, do mais novo, e já estava acostumada em ver uma criança vomitar, em ver uma criança ter uma febre, em ver uma criança ter uma tosse, via como é que a mãe agia, como é que a avó agia. Com o passar do tempo, as famílias foram ficando menores, né? E então essa experiência de você ir ver crianças crescendo né? De você mais nova e vendo todas as fases, isso foi mudando muito. Então as mães hoje em dia são mais inseguras mesmo, e isso é normal, é por falta de experiência, não é
não é um defeito, né? Não é uma coisa assim, é uma mãe pior. Não é essa a questão é a vivência que não teve mesmo, que o mundo mudou, né? Mudou, a gente O vê mundo isso. mudou, O então nosso é contato normal. com outras crianças é muito menor É hoje. muito menor, exatamente. E além disso, a questão da divulgação de informações, né? Então, tudo pode ser, nossa, mas ele vomitou agora, será que não é meningite? Nossa, ele teve, será que não é? Então, isso gera muita ansiedade, né, nas pessoas e acaba desencadeando idas precoces ao pronto-socorro, né? Muita informação, né? Quanto mais informação, Isso. mais medo. Mais Por medo, um lado, mais né? ansiedade, exatamente, porque você vai jogando, né, coisas possíveis ali que realmente todo mundo fica com medo. É, natural. Tudo pode ser. Me fez lembrar agora da música da Xuxa, da Lua de Cristal. Bateu, tudo pode. Você veio aqui. Antigamente era mais fácil, tudo pode ser, era mais tranquilo. Sim. Agora, essa visão de insegurança é muito comum, né, nos pais de hoje em dia e tudo mais. Mas aquela visão mais negligente, de falar, olha, não é nada não, vamos segurar. Isso é comum, vocês verem ou não? Cada vez menos comum, na verdade, né? Eu acho que a negligência, ela é bem menos frequente, não é que ela não exista, mas justamente pelas pessoas terem mais informação, né? A negligência, ela é bem menor, bem menor. menos frequente. Entendi. Não chegar aquela criança já no estado mais grave, tudo é menos comum. É bem menos comum, bem menos comum. Mesmo porque você ampliou o acesso das pessoas ao serviço de saúde, né? Excelente. Então, você tem muito mais postos de saúde, hospitais, né? E acesso a esses lugares. Transporte público, Uber, enfim, né? Você tem mais acesso. Antigamente, não. Era bem mais difícil. Então, as coisas chegavam num ponto mais avançado, as doenças. Perfeito. Então vamos mergulhar nesse tema. Quem já está aí já se inscreve, já curte, já participa, já comenta, porque a gente precisa muito dessa participação de vocês. Então vamos lá. Estamos no pronto-socorro. Doutora Lorena, fala para mim, quais são as doenças mais comuns de eu ter contato no pronto-socorro de uma cidade hoje, grande principalmente? Tá, mais comum sempre são as doenças infecto-contagiosas, tá? Dentro da pediatria é o carro-chefe mesmo. E é aquilo que a gente já conhece, né? São as famosas viroses, né? Que as mães não gostam de ouvir esse diagnóstico, né? É uma virose, não é? Quer dizer que o médico não sabe o que é. Não, não é isso. É que as doenças infecto-contagiosas, em sua maioria, são causadas por vírus. Então, daí o nome virose, né? Porque são doenças causadas por vírus. E muitas vezes você não tem o exame que vai dizer qual é o vírus que causou aquela doença, mas pelo conjunto de sintomas e pelo um hemograma simples, você já consegue saber se aquilo é um quadro viral ou um quadro bacteriano, né? Você só não consegue dar o nome do vírus às vezes, então... Sim, aí falta aquele nome diferente. Exatamente, o nome diferente, né? Mas são exames mais caros, né? Então, geralmente, no serviço público a gente não consegue fazer, e num pronto-socorro mesmo de hospital particular, também não é de praxe você fazer diagnósticos por nomes de vírus, né? Também são exames mais caros, e às vezes são exames que não saem na hora o resultado, eles vão sair dali a 7 dias, dali a 10 dias, e muitas vezes isso não é o importante, porque você saber que são sintomas causados por um grupo de vírus, né? E o tratamento vai ser esse aqui, então Muitas vezes é o mesmo tratamento para vírus diferentes. Exatamente. Porque o que importa são os sintomas que o vírus causa, né? Porque você trata são sintomas. O vírus, você não tem um antibiótico que você vai lá e dá e mata o vírus, né? Diferente das doenças bacterianas. Você vai tratando os sintomas. Então, teve uma doença, todo mundo já ouviu falar, a doença síndrome mão-pé-boca, né? Sim. Numa criança, a criança só vai ficar enjoadinha com uma febrinha de um dia e pronto. Em outra, não, ela vai estar cheia de bolinha nas mãos, cheia de afta na boca, vai ter diarreia, vai ter... Então, assim, né, a apresentação da doença depende muito do sistema imunológico de cada um. Então, a mesma doença, ela tem comportamentos diferentes em pessoas diferentes. E também, às vezes, na mesma criança, num período, ela teve a mesma doença, lá na frente ela voltou a ter e pode ter um comportamento distinto. Totalmente diferente, porque vai depender do sistema imune dela, né? Em que situação ele estava naquele momento, se ela tinha outras doenças associadas ou não, o estado nutricional, enfim, a hidratação, a forma como foi cuidado, os medicamentos usados. Então, tudo aí, né? Tudo isso mexe em como essa doença vai se apresentar.
Excelente. Você falou que uma coisa que chamou a atenção, grupos de virose, né? Porque tem vírus que tem uma característica, mesmo sendo diferente, eles têm uma característica de sintomas. Outros já podem ter uma característica mais grave. Então, isso acontece na pediatria. Sim, muito, muito. Tanto na pediatria quanto na clínica médica, né? Mesmo em adultos, Mesmo em adultos, né? Você tem doenças que, em adulto, uma gripe, às vezes, pode desencadear uma síndrome de Guillain-Barré, né? Que nada mais é do que uma resposta imunológica, né? Então, a relação com a doença tem muito a ver com o seu organismo. Certo. A forma como o seu sistema imunológico reage, tanto na criança quanto no adulto. Então, é o que você apontou, eu não preciso entender qual vírus é obrigatoriamente, na imensa maioria dos casos, porque o tratamento vai seguir os sintomas. A gente vai tratar os sintomas, e vai fortalecer o organismo para que o organismo reaja contra o vírus. Tá. Né? E aí eu vou querer entrar um pouco nesses sintomas, mas antes de eu entrar, Lorena, nos sintomas, eu queria entender um pouco, porque a gente fala, é urgente, não é urgente. O que diferencia para você, de modo geral, a urgência do que não é urgente? O que deve fazer realmente a mãe ir no pronto-socorro ou não? Basicamente isso, né? Então, isso é um conjunto de sintomas amplo, né? Que pode te indicar, falar, não, realmente você tem que ir ou não. Mas, basicamente, quando a gente começa a pensar em febre, tá, eu acho vamos separar, então, febre, Vamos beleza. separar, febre, né? Que é uma coisa extremamente comum, criança faz febre mesmo. A febre nada mais é do que um sinal de alerta do seu organismo. Olha, entrou alguma coisa em mim. É o próprio organismo se defendendo. Se defendendo, exatamente. A febre, ela é um sinal de alerta. Estou em combate. Tá. Né? É basicamente isso. Entrou um bicho em mim, né? Tá. Se é vírus, se é bactéria, enfim, isso aí já é outro departamento. Então, as pessoas normalmente ficam muito preocupadas com a febre, mas assim, a febre, na verdade, ela é boa, ela é um sinal. Ela te serve como um sinal, né? Para você se alertar de que, fica de olho que está acontecendo alguma coisa, né? Você chamou atenção para sinal, porque é muito comum crianças que têm deficiência imunológica, mesmo adultos, idosos e tal, às vezes nem febre fazem, exatamente. Né? E é um perigo, né? E não faz a febre, e é um perigo, porque quando você vai perceber, o negócio já está bem mais avançado. Entendi, é isso mesmo. No idoso, principalmente, né? Boa. O idoso fica ali com aquela infecção urinária insidiosa, não faz febre, não fica quietinho, não tem grandes sintomas, e quando aparece o negócio já tá feio, né? É mais avançado. Entendi. Mas o que seria febre, Lorena? A temperatura que vai medir lá? Inclusive isso até mudou, né? Antigamente era acima de 37,8, né? Agora já se considera realmente 37,5, já é um diagnóstico de febre mesmo, tá? Febre baixa, mas é febre. E o que importa, na verdade, não é o grau da febre em si, né? É o que está associado a ela. Certo. Então, assim, você ter uma febre de 38,5, de 39, não necessariamente quer dizer que você está com uma doença grave. Né? As pessoas também têm essa ideia de que uma febre alta é uma doença grave, né? 39 é muito mais grave do que 37,5. Pois é, e não necessariamente, porque, por exemplo, infecção de garganta bacteriana é uma doença que dá uma febre bastante alta, mas é uma doença simples. Você deu um antibiótico em 5, 7 dias, não tem grandes problemas, não tem grandes sequelas, é uma doença que é de fácil tratamento, né? Diferente, às vezes, de uma virose, que você pode ter muito mais problemas com ela, com febres mais baixas, exatamente. Pode dar disfunção hepática, pode dar, né, enfim, quadros bem mais complexos. Mas uma febre muito alta, 40 graus, que aí começa a ter, olha a minha medicina entrando aqui, eu não sou de todo ruim, começa a ter a destruição de proteínas, né, e tudo mais do organismo, e pode causar, então, febres acima de 40, quanto mais ou menos 39, você fala isso aqui? 39 graus já é uma febre bem alta, né? Já é uma febre que já pode é acontecer. A mais, vamos dizer. É uma febre alta que é assim, olha, você tem que cuidar, realmente, você não pode deixar uma pessoa com uma febre de 39 ali 5 horas com uma febre de 39. Ah, entendi. Né? Ela vai entrar num processo intenso do organismo de metabolização totalmente diferente ali. Que aí começa a agredir o corpo. Exatamente. Então, assim, uma febre, qualquer febre, na verdade, né? 37,5, o ideal já é você medicar. Você não tem que fazer, vou esperar até quanto essa febre vai dar. Não, porque primeiro, quando você dá o remédio, até o remédio começar a fazer o efeito, demora aí uns 30 minutos, né? Porque ele tem que ser absorvido, entrar na corrente sanguínea, começar. Então, ele não é que você deu agora, a febre vai ceder agora. A febre vai ter ali uns 20 minutos, pelo menos, para continuar subindo ainda. Entendi. Né? Então não precisa esperar subir. Não precisa esperar subir. Viu que tá com febre? Medica. Tem muita gente que fala assim, nossa, deu um febrão, eu vou correndo pro pronto-socorro. Não, antes você medica.
Entendi. Antes de chegar no pronto-socorro, ele não tem que chegar no pronto-socorro com febre. Tem que ser medicado primeiro, para depois chegar Mesmo no... que já tenha aquele sinal, você fala, ó, vale a pena levar ao pronto-socorro, mas não deixa de medicar. Sim, E uma coisa que eu imagino que seja importante é saber qual remédio que você deu, para avisar lá para não repetir, né? com certeza, isso é bem importante. Tá. Sempre E outros cuidados, Lorena, porque a gente ouve muito, vou dar um remédio e tal, mas o que mais que eu posso fazer para essa criança? um banho morno. Um banho morno, não Morno, frio. não gelado, não. É aquele banho quebrado que a gente chama, né? Aquele morninho bem morninho, bem Confortável. confortável. Porque você imagina, você com febre, você fica com frio, você dá tremendo, você vai enfiar a criança numa banheira gelada, ela tá com 39, ela vai ter até um choque térmico, né? Já aconteceu. Então, assim, o ideal é o banho morno, a criança imergida ali naquele banho, e aquilo vai ajudando a temperatura a baixar. Manter Tá? o ambiente ali do banheiro de preferência mais morno, quentinho, para Mais quando ela sair quentinho, também. sim, exatamente. Você não tem que enfiar a criança na água gelada, né? O pessoal fala, às vezes até em pronto-socorro o pessoal faz isso, põe água compressa gelada com álcool nas axilas, na testa. Isso é totalmente errado? Não é totalmente errado, mas ela está num pronto-socorro. Sim, Se ali acontecer alguma coisa, ela vai ter um suporte. entendi. Agora, você em casa, fazer isso sozinho, se a criança tiver um choque ali, desmaiar e não sei o que você vai fazer? Né? Então, o Entendi. ideal é sempre a banheirinha morninha ali para ajudar a temperatura ir baixando. E aí você deixa a criança um tempinho nesse banho também, não é molhar É e tirar. 20 minutos, meia hora. Entendi. Entendeu? Porque aí é o tempo que também vai, né? Dá para baixar. Dá para assim, baixar mas ainda mais. assim, sua opinião, a criança fez lá 38 graus. Doutor, eu vou só dar o banho para ver se abaixa. Ou você sugere sempre dar o remédio também? Eu sugiro sempre dar o remédio. Porque você dá um banhozinho, ele vai ali ajudar a baixar aquela temperatura momentaneamente, né? No período do banho. Só que essa febre, talvez ela volte imediatamente depois que acabou o banho. Porque você não... Você não está tratando a febre. Exatamente, você não está entrando, né? E cortando ali a cascata inflamatória, né? Que desencadeia a febre. Então, E quais remédios você me orientaria hoje? Lógico, tem uma coisa muito importante, acho que é levar em consideração se a criança tem alergia ou não, né? Se o próprio Primeira pai já tem coisa, alergia sim. de pirona, você já tem que pensar e já tem que ter consultado provavelmente um médico antes para perguntar se pode dar ou não para a criança. Mas quais remédios habitualmente você sugere para febre para criança? São os analgésicos padrão, que é o paracetamol e a dipirona, né? Esses são os carros-chefe mesmo. Muita gente usa, hoje em dia, ibuprofeno também, né? Tá. Porque o ibuprofeno, ele é um anti-inflamatório dose dependente, né? Então, dependendo da dose que você faz, você tem um efeito mais anti-inflamatório, então você tem um efeito mais analgésico. Só que aí eu já acho que começa a ser uma coisa mais complicada de você entrar. Mas qual dose que eu vou dar, então? Eu vou dar o de 50, eu vou dar o de 100, quantas gotas, né? Então já é uma orientação prévia que tem que ter. Exatamente. Eu sempre falo, não tem orientação prévia, não tem, é paracetamol ou dipirona. Certo. Tá? Se você não sabe qual é a doença, se você não sabe se você é uma dose analgésica, uma anti-inflamatória que quer atingir, dá o paracetamol ou a dipirona. É a melhor coisa. E o paracetamol de pirona infantil, ele é diferente do adulto ou é só uma questão de dose? É uma questão só de dose, porque do adulto, ele é o em comprimido, né? Muitas Agora, vezes você tem gotas adulto, mas é a mesma concentração. É a mesma medicação, É a mesma só muda medicação, só muda dose. a questão de dose. Quando você tem o paracetamol, você tem apresentação em gota, você tem apresentação também em xarope. Então, assim, tudo depende disso, né? Em gota você tem uma apresentação, em xarope você tem outro, tudo você vai ter que ser por quilo daquela criança. E a dipirona infantil é muito mais gostosa habitualmente que a de adulto, né? Mas, sim, Eles fazem às vezes o docinho lá e tal, de adulto o eu acho xaropinho, horrorosa. né? O xaropinho que Os você está falando, né? Porque em isso. gotas ainda é o mesmo sabor. né? É esse sabor É ruim horrível. da dipirona mesmo. Mas assim, quando você não tem quem te orientar, é uma gota por quilo do paracetamol, né? A dipirona, a dose máxima, é uma gota por quilo ali, mas é o padrão. Não tentar sair disso, Não então, pelo tentar menos por sair esse disso. começo, né? Sim. Entendi. Sobre a questão da febre, tá? A gente falou agora do que é febre, alguns tratamentos, tá? Mas o que que você vai falar para pro pai e para a mãe, fala, olha, essa febre, do jeito que ela está se comportando, é hospital. Tá. Eu acho que a primeira coisa, assim, não é que deu febre, primeira febre, sem nenhum outro sinal, sem nenhum outro sintoma, eu vou levar no pronto-socorro? Não. Porque você vai chegar lá, doutor, ele teve uma febre de 38,5. Tá bom, mais o quê? Mais nada. Então você fica assim,
Aí vem naquela história, você está expondo a criança num ambiente mais infectado, sem você dar condições até de se descobrir o que é, né? Sim. A nossa ansiedade como pai e mãe é assim, não, eu quero descobrir logo, bem no início, para começar a tratar no início, né? E não só isso, às vezes é acabar com o problema logo. Sim, exatamente. Só que o que acontece? Às vezes, nesse iniciozinho, você não tem ainda os sintomas que permitam que o médico faça o diagnóstico, né? E às vezes, mas então faz logo um exame de sangue. Mas você fazer um exame de sangue também no primeiro dia de febre, nem o seu corpo deu tempo de reagir para mostrar o que vai ser o padrão daquela infecção. Não vai só machucar a criança por dentro do sangue. Exatamente, entendeu? Então, assim, uma febre que começou hoje, já teve 2 episódios de febre, vamos supor. Teve um de manhã, teve um à tarde, aí à noite, já vou levar no pronto-socorro porque eu já quero saber o que é. Não vale a pena se você não tem sintomas, né? Se a criança está bem, a criança está comendo, está respirando normal, não está vomitando, você deu o remédio, a febre baixou. O ideal é observar. Porque observa mais um dia, de repente no dia seguinte a febre vai embora, pronto, você poupou a ida de um pronto-socorro. Foi só uma virosezinha qualquer que veio, seu corpo combateu e foi embora. Perfeito. Né? Mas aí, e se a febre não melhorar? Sei lá, dei a dipirona na dose certa, dei meu paracetamol, mesmo ibuprofeno com toda a orientação, a criança manteve febre alta. Dei o banhozinho, não melhorou, a febre está alta. Já é um motivo? Já é um motivo. Aí boa. já é um motivo. Por quê? A febre não está cedendo com medicação. Mas aí eu espero mais ou menos o quê? 1 horinha, pelo menos. Ou Ah, mais. sim, porque também tem isso, né? Bem lembrado. Você tem uma febre de 39,5. Você deu o remédio, a febre não vai baixar em meia hora. Ela vai demorar aí umas 2 horas, 2 horas e meia para ceder. Porque é o tempo do remédio entrar no seu organismo, ser absorvido, começar a ação, e aí a febre vai baixando aos poucos. Se dali a 1 hora que você deu o remédio, você vai medir de novo, estava 39, agora já está 38,5, tá baixando, tá funcionando. Aí dali a meia hora você mede de novo, né? Então você tem que ter essa paciência de você ir vendo. Agora, a febre não baixa, ou então a febre começa a baixar e sobe de novo, né? E aí você já vai vendo a criança mais prostrada, a criança que a gente chama de rendilhada, né? Que fica com aquela circulação assim muito evidente na pele. Às vezes fica vários pontinhos branquinhos e vermelhinhos, exatamente, parecendo tudo granulado. Como se fosse uma rede, né? Que a gente chama. Rendilhado. Entendeu? Rede, então, como se fosse uma rede. Então, assim, esse já né, uma febre que não cede, uma criança prostrada, que não... Ou começa a vomitar sem parar, ou começam a aparecer manchas no corpo, falta de ar. Aí, realmente, é pronto-socorro. Mas primeira coisa é sempre isso, medicar a febre, observar. Tem outros sintomas? Está tossindo, está vomitando, está cansada? Se não tiver nada disso, o ideal é sempre observar um pouco. Porque nem fazer exame cedo vai ajudar, porque não vai ter dado tempo do corpo conseguir mostrar essa resposta. Entendi, mas vamos lá. Quadros virais, geralmente a gente chama na medicina de autolimitados, ou seja, vai melhorar, entre aspas, sozinho. O corpo vai lutar, o vírus vai morrendo, 3, 5, 7 dias melhora. Essa criança fez febre. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Quantos dias você falou, olha, Rafael, já está demais, já está na hora de procurar um pronto-socorro também? Febre mesmo sem sintomas, né? Uma febre de 3 dias. Não tem outros sintomas, mas está tendo febre todos os dias. Todos os dias. Ou baixa por pouco tempo e já volta a subir de novo. É 3 dias. São 3 dias só? 3 dias sem sintomas, né? Eu tenho uma febre de 3 dias e eu não sei o que é. Tá? Então, assim, a criança está com febre, mas não apareceu mancha no corpo, não vomitou, não tem mais nada, não tem dor de cabeça, mas a criança está tendo febre 3 vezes por dia, a febre não está cedendo. No 3º dia, tem que entrar um médico. Porque aí você já consegue fazer exame de sangue e já consegue ter uma noção do que está acontecendo. Porque pode mesmo não sem ser ter só sintomas. Vírus, pode ser outra coisa. Pode ser outra coisa, exatamente. Entre milhões de diagnósticos que existem na medicina, né? Então, assim, a gente... 3 dias de febre persistente, que não tem... Aí sim... Realmente porque geralmente, se for bactéria, já exige, na maioria dos casos, antibiótico. Exatamente. Ela já vai ter se manifestado e o médico já vai conseguir fazer um diagnóstico, né? Ou no exame físico, mas geralmente já teria algum sintoma a mais, né? Sim, não seria só febre. Não seria só febre, já teria uma dor de garganta, uma dor no ouvido, uma tosse, um cansaço, né? Quando é uma doença bacteriana, as doenças bacterianas, elas são mais... voluptuosas, elas são mais, né? Elas trazem consigo... Elas vão já aparecer mais. Exatamente, elas são mais óbvias. Entendi. Acho que essa é a palavra, né? As virais, às vezes, elas são mais insidiosas, até você conseguir entender o que está acontecendo, né?
Um outro sintoma que eu falo até de experiência própria, que eu tenho certeza que é um sinal de alerta, é a convulsão febril, né? Em crianças pequenas, que minha filha teve. Isso também é um sinal de levar ao pronto-socorro ou teve uma convulsão só, eu Não, consigo qualquer esperar? convulsão, principalmente a primeira, é sinal de pronto-socorro. Independente de febre, de outros sinais. Convulsionou, sem sombra de dúvida, é pronto-socorro, tá? Quando a criança já tem um diagnóstico que ela tem uma convulsão febril, quer dizer, ela já convulsionou 1, 2, 3 vezes em vigência de febre, já foi encaminhada para um neuro, já fez uma investigação, olha, é convulsão febril mesmo, né? Aí os pais já vão saber lidar com isso de uma forma diferente. Já vai saber que qualquer febrinha já tem que medicar logo o banho, né? Essa criança ela não pode ter febre, assim, o mínimo de tempo possível. De preferência, porque ela pode convulsionar em qualquer febre. Até com 38 ela convulsiona às vezes, Pois é, minha filha né? convulsionou com temperaturas mais baixas Mais mesmo. baixas, é isso aí. E outra coisa curiosa, Lorena, falando agora, ó, a consulta minha aqui, Uhum. é que ela convulsionou, ela entrou numa fase, não é aquela convulsão de se tremer, babar, que a gente está acostumado a falar, foi aquela convulsão da criança Ausência. perder de ausência. Essa é a palavra, então, Uhum. ausência. A criança Ausência. parece que É uma crise de desligou. ausência, sim. Para, fica olhando pro teto, você fala, mexe, a criança não se mexe, fica, né? Ela se urinou até, É, teve sentimento de sim, liberação de esfíncter, acabou sim, se sim. urinando É e crise de sumiu, ausência. assim, E né? é uma crise convulsiva. A É crise de isso mesmo, ausência né? é uma crise convulsiva. Então, o pai percebendo isso, essa perda, geralmente a criança depois entra numa fase de sonolência, né, Sim, também. depois que acontece a convulsão, a criança entra numa fase de sonolência, exatamente. Mas assim, convulsão é um sinal de alerta. Independente de febre, ela é sinal de alerta para várias outras, né, doenças, inclusive. Então, assim, até que você não tenha diagnóstico fechado de convulsão febril, você não pode dizer que ela convulsionou por causa da febre. Porque pode ser uma meningite, pode ser qualquer outra coisa, né? Entendi. Então primeira é convulsão com febre é pronto-socorro. Convulsão sem febre é pronto-socorro. Entendi. Não Entendeu? dá para Não dá negociar para ela. negociar. Convulsão não dá para negociar. É. Entendi. Tá. Agora, beleza, falamos da febre, que tem muito mais coisa nisso, e misturam com outros sintomas. Uma coisa que a gente é acostumado a ver em criança também pequena é diarreia, né? Diarreia, habitualmente, aí a gente já fica mais relaxado, mas a diarreia também pode ser algo mais grave. Sim, sim. É, a diarreia, ela dá essa sensação de que é mais tranquilo, porque você está vendo o que está acontecendo, né? Você sabe que é uma diarreia e você sabe até o diagnóstico que é uma diarreia, né? Sim, Porém, a diarreia, ela pode desidratar. Então, se você não consegue hidratar essa criança em casa, se ela não está conseguindo tomar bastante líquido, se não está conseguindo ficar com uma energia normal, né? Que a criança está que a gente chama de prostrada, aquela criança largada, que não levanta da cama, que está com a boquinha seca, que não está conseguindo tomar líquido suficiente, também tem que ir no pronto-socorro, que às vezes tem que hidratar pela veia, se você não está conseguindo hidratar oral, né? Então é óbvio, começou aquela diarreiazinha em casa, um cocôzinho mole. Você vai dar uma água de coco, um sorinho de reidratação oral. Se a criança conseguiu aceitar, está conseguindo se alimentar, está conseguindo fazer xixi normal, está ativa, você observa em casa, né? Agora, entendi. se ela chega nesse estado de prostração, com sinais de desidratação, é pronto-socorro. Aí não Uma tem, das né? coisas que a gente sempre ouve de vocês, pediatra e de outras áreas da medicina, é você tem que olhar o cocô também. Porque tem sinais nas fezes da criança ou naquela diarreia que podem chamar a atenção também. Sim, inclusive presença de sangue, né, nas fezes, muito muco. Então, são sinais de alerta também. O Então, muco seria aquele o muco é amarelado, o famoso catarro no cocô. é tipo espumoso. É como se fosse um catarro mesmo. É um muco. Entendi. O pessoal fala, ela tá gripada e tem o catarro tá saindo nas fezes. Não é o catarro das vias aéreas que está saindo nas fezes. É um muco que o intestino também produz e sai nas fezes. E se tiver Então, sangue e catarro, pode ser o quê? Pode ser. pode ser uma diarreia viral, que também pode acontecer, tá? Mas também pode ser uma diarreia bacteriana. Então, saiu sangue e muco nas fezes, significa um médico avaliar. Entendi. Que aí ele vai conseguir bater o martelo para você. Você não E vai não precisa conseguir. nem esperar muito. Não, sangue e muco nas fezes tem que também ir no pronto-socorro. Entendi. E você falou das hidratações orais e tudo que deve funcionar para diarreia e para vômitos, mas no caso da diarreia, é, a gente aprendia muito o soro caseiro, Uhum. né? Água, açúcar, tal, aquilo é uma porcaria para beber e tudo mais. Tem um sabor, né? Difícil. Tem também na farmácia hoje Sim, acesso a hoje em isso dia é também. bem mais fácil, porque você tem com gostinho, né? Tem gosto de morango, de uva. Então é mais fácil para a criança ingerir
esses que têm sabor do que o soro caseiro, né? Porque o soro caseiro realmente é difícil de tomar, não é uma coisa muito palatável, ainda mais para uma criança. Então, você tem essas possibilidades aí, mas uma água de coco hidrata super bem, né? Todos esses Tem os isotônicos lá, isotônicos, esse é o nome, eu não Gatorade, queria usar o nome comercial, mas é exatamente isso, os isotônicos, né? Eles ajudam bastante também a hidratar, então a já me própria sugeriram não água, usar em né? excesso os isotônicos, ser uma opção a mais. É isso mesmo? É isso Pode. aí, não, é uma opção a mais. Tá. É tudo assim, é para você oferecer o que a criança consegue aceitar, né? Então, às vezes ela enjoa do soro de hidratação, então você vai lá e dá um isotônico. Aí numa próxima você dá uma água de coco. Aí numa próxima você dá uma água, entendeu? Então dá para ir Então, trabalhando ali. É um joguinho exatamente. com a É um molecada. joguinho, porque realmente é difícil, né? A criança tá doente, então ela já fica mais chatinha para comer, para se hidratar, e você vai dar para ela tomar uma coisa ruim, palatavelmente falando, Exato. né? Antigamente, às vezes falava, eu sei que não faz bem, mas refrigerante, tudo isso, no desespero pode ser uma opção. Olha, Estou falando com a pediatra, acho que eu fiz a pergunta errada. Ela vai se esforçar para falar é líquido, mas não. assim, eu acho que como um desespero como última opção, sim, se você só tem aquilo para dar, se você, né, enfim, se for só o que a criança aceitar, sim, mas nunca vai ser nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira opção. Mas em entre último tomar dos isso e não casos. tomar nada, você toma isso, Entendi. entendeu? E geralmente se oferece isso, a gente fala muito de livre demanda. Ah, a criança aceitou, vai tomando. Mas às vezes você forçar também um pouco, tem aquela criança também que dificulta a sua vida. Sim. Isso é ideal? Ou você vê que a criança está aceitando de jeito nenhum, é pronto-socorro também. Não, o forçar pode ser da seguinte forma, um pouquinho toda hora. Entendeu? Um pouquinho, ó, só um golinho. Aí daqui a 10 minutos, só mais um golinho. Só mais um golinho, mas não quero, mas é só um golinho. Então é nesse sentido, porque você tentar forçar que ela tome um volume grande, ela vai vomitar. Não adianta nada. Não adianta nada. Porque Então, muitas vezes a diarreia e o vômito, elas estão meio que... estão associados, exatamente. Aí acaba porque ela já tá com o estômago ruim ali, então você fica forçando uma coisa que ela não quer tomar, que o sabor não tá bom, e se ela vai tomar muito, ela vai vomitar, não tem jeito. Eu acho que vai vomitar, vai funcionar um pouco para vômito também. Quais são os sinais de desidratação? Porque você falou uma das causas de levar para um socorro é desidratação. O que que eu vou olhar para a criança e falar, olha, ela está desidratando ou está desidratada? Primeira coisa é a queda do estado geral, que a gente chama, né? Então, assim, a criança vai ficar mais quieta, mais quietinha na dela, não quer levantar do sofá, não quer levantar da cama. A urina, pouca, com uma cor escura, né? Que é aquele amarelão. Que é aquele amarelão, em bem menos quantidade do que é o normal de se fazer. Aquela boquinha seca, o olhinho fundo. Já que aquela boca meio que A boca já craquelada, fica mais né, sequinha, descamando. né? Que você não vê muita saliva, você não tem o olhinho mais fundo. Então, são sinais, assim, bem simples de se avaliar de desidratação. Então, começou a ficar com uma urina muito escura, muito pouco xixi. Se começar a aceitar a água de coco, isotônico, ótimo. Aí melhorou o xixi? Beleza. Fica em casa. Não tá? Vai no pronto-socorro. Entendi. E volume de diarreia? Às vezes a criança está tendo muita diarreia. Sei lá, está indo a cada 5 minutos ao banheiro e tem aquela vontade, mesmo que não saia em grande volume, mas sempre está tendo a diarreia. Isso também pode ser um motivo de levar para o pronto-socorro? Sim, porque ela vai desidratar rapidamente. Ela não vai dar conta de ingerir líquido suficiente que consiga mantê-la, né? Então, se ela tá indo aí 10 vezes no banheiro pela manhã com volume grande, não adianta você tentar hidratar via oral, porque ela não vai dar conta, Vai ser né? uma guerra perdida, Vai né? ser uma guerra perdida, exatamente. O volume que sai é muito maior do que ela vai conseguir ingerir, né? Porque um dos lugares de absorção da água é o próprio intestino, né? Exatamente. Então, se ele já está... Se ele já tá desepitelizado ali, vai passar direto. A própria água que você toma, ela vai embora, né? Entendi. E remédio para diarreia? Tem remédio para diminuir a diarreia na pediatria? Assim, esses remédios são bem delicados, né? Assim, primeiro você tem que descartar uma diarreia infecciosa. Começa por aí, assim. Então, esses remédios que cortam a diarreia, geralmente eles são usados quando você faz diagnósticos de diarreias osmóticas, diarreias por outras razões, ou diarreias crônicas, né? Que saem do período ali dos 14 dias, aí você tem autorização para você usar um remedinho que consiga essa parte osmótica. Agora, fora isso, geralmente, no início, o que a gente usa são os probióticos, que é para ajudar o estômago, o intestino a se recompor,
as bactérias boas ali, para ele ajudar ele a se recompor, que aí ele vai conseguir por conta própria combater a diarreia. Então, o Então, esse é o probiótico ele comum. é algo que pode ser usado já até no começo do Até tratamento, no começo do mesmo nas tratamento. infecciosas. Mesmo nas infecciosas, você pode. Olha, bom, porque a gente tem bastante hoje. Eu fui atrás até, coincidentemente, Tem recentemente, tem várias muita opção, marcas, né? muitas marcas, Para adulto e exatamente. para criança. Só quem não pode usar probiótico é quem tem doença imunológica, né? É imunodeficiência. Sim, que Aí aí pode esses, aumentar o risco da própria porque infecção da bactéria. entendeu? Só esses. Agora, o resto, as pessoas não tem problema nenhum. Entendi. Porque uma coisa que você falou aí, eu juro que eu não tinha pensado não quando eu fiz essa pergunta, mas você cortar a diarreia numa criança que está ou com Uma infecção uma intestinal, infecção, ou você vai mesmo segurar a bactéria ali dentro, você vai segurar o vírus ali dentro e você isso, vai causar uma viremia, uma bacteremia, você vai piorar o quadro dela. ou mesmo que a criança comeu algo estragado, está com a toxina lá também, Exatamente, então isso vai exatamente. ser um motivo até de irritação maior, porque quando essa diarreia vier, vai vir muito pior, é isso? Não, é porque você, não é nem que ela vai vir pior, é que você vai estar segurando ali dentro a toxina da bactéria ou o vírus, né? E aí aquilo não vai ficar só ali no intestino, ela vai para a corrente sanguínea, ela vai e vai virar uma sepse, vai virar, entendeu? Então, você pode estar Então, causando muito mais problema do mais que problema solução. do que solução, exatamente. Então, assim, os remédios que cortam diarreia mesmo, eles têm que ser usados com cautela. Depois Entendi. de excluídos, né, passado a fase infecciosa, que aí você ainda, às vezes você ainda tem uma diarreia, você passou por uma diarreia infecciosa, mas está muito desepitelizado, enfim. Esse processo de recuperação aí, tudo bem, mas aí o vírus já foi. Você não Entendi. pode, no início, segurar o vírus ali dentro, entendeu? Entendi. De preferência, então, vamos deixar na mão do pediatra essa decisão. Exatamente, Tá? exatamente. Porque acho que já é um caso mais delicado. É isso aí. Então, vamos deixar isso isso aí. como dica. Vômitos. Vômitos me assustam muito mais do que diarreia. Uhum, Né? Mesmo que a bagunça geralmente é maior. sim, a sujeira é Pra maior. criança, minha filha, ela não gosta de vomitar no banheiro, ela gosta de vomitar na cama, No mesmo com 9 sofá, no anos, tapete. onde ela gosta. Tá? Ela pode estar virada pro vaso, acho que ela vira pra pia para vomitar na pia para ter que catar. Vamos lá. Vômitos. Quais são os sinais de alerta dentro do vômito ali? Pegando esse gancho que você falou da diarreia, né? Que a gente tem que colocar o que tá ruim pra fora. Tá? Vamos começar por aí. Então, você comeu uma coisa estragada. Você vai vomitar, você não vai tomar um remédio de vômito imediatamente. Se Certo. você sabe que foi uma coisa estragada que você comeu, o melhor é que você ponha pra fora mesmo. Deixa sair, vomita bastante, deixa sair, pronto, parou, respirou, não quer vomitar mais? Hidrata bem, observa, tá? Então, assim, os primeiros vômitos, na verdade, a gente tem que deixar eles acontecerem, porque muitas vezes são intoxicações mesmo, alguma coisa que você comeu não fez bem. Entendi. Intoxicação Então, alimentar é o nome, então. sim, Tá. né? Básica, inicialmente, né? Ou viroses que dão vômito e diarreia. Então, assim, nesses casos, quando não é uma coisa que você comeu, mas é uma virose que você pegou e que vai te dar vômito e diarreia, porque o seu intestino, o seu estômago fica ruim e tudo. Aí você começa a tratar, aí você toma um remedinho para vômito, para tentar segurar, de você, né, parar de vomitar. Se você tá vomitando, que você não consegue nem tomar água, Sim. certo? Então seria Você um fator de... um fator de alerta, porque assim, ó, eu não tô conseguindo me manter hidratado. Como é que você vai conseguir se manter hidratado se nem a água que você toma para? Aí você vai tomar o remédio de vômito, vai esperar meia hora ele começar a ter efeito, vai tentar se hidratar, não tá hidratando, você começou a ficar, a criança, né, tá prostrada, mesma história, tá caidinha, tá com... É melhor ir no pronto-socorro. Aí, Vômitos excessivos. exatamente, sendo que você dá o remédio e não para de Porque vomitar. às vezes vomita até o remédio, né? Acaba vomitando o remédio. Exatamente. Aí é pronto-socorro, não tem o que fazer. Entendi. Porque vai precisar de, no mínimo, uma medicação injetável, né? Tá. E descartar aí outras doenças que podem ser, que começam simplesmente com vômito, né? Mas assim, se você deu o remédio, o vômito parou, você se recuperou, conseguiu hidratar e tal, se é só o vômito, sem mais nada importante, não precisa ir no pronto-socorro. Porque Entendi. vomitou uma vez. E característica do vômito? Porque às vezes você pode ter sangue no vômito também. Pode ter, às vezes, Sim. algum meio escuro, um cheiro muito forte. Tudo isso pode ser fator também de alerta? Sim, sangue com certeza, né? Tá. Porque mas aí em criança é bem mais difícil disso acontecer. Quando você tem um sangue em vômito, assim, em criança, são diagnósticos mais complexos, normalmente. Entendi. Mas já obriga pronto-socorro, então. Já. Envolver o sangue no vômito é pronto-socorro. Até ela pode ter até ingerido algo que cortou, que machucou. Verdade. Corpo Alguma coisa, estranho, corpo né? estranho, né? Verdade, não é raro, hein? Não.
Criança tem corpo estranho em vários lugares, nariz, ouvido. Adoro um feijãozinho no nariz, encaixa direitinho, Sim, né? isso aí. É o desafio ali, moeda. Moeda, Olha, é isso verdade, eu aí. tinha até esquecido disso. Engraçado. E aquele vômito que a gente ouvia falar, aquele vômito em jato, tudo pode ser um fator também de aquela criança vomita lá longe e tal. Isso também é um fator de alerta? É um fator de alerta se, assim, mais uma vez, um vômito isolado, em que ela vomitou, mesmo sendo em jato, mas foi um vômito isolado, sem nenhum outro fator, sem nenhum outro sinal de alerta, ok, né? Nada, não é um vômito só porque foi em jato que é uma razão de você ir no Às vezes foi pronto-socorro. intoxicação, vomitou E ali e saiu, depois melhora. exatamente. Então, assim, tudo é o contexto, né? Então, assim, eu sempre falo que os principais, o que a gente sempre tem que focar é no estado geral da criança, né? Então, a prostração, a queda do estado geral, aquela criança que está largada no sofá, que não quer levantar, que não sabe, é sempre um sinal de alerta. Então, assim, qualquer coisa associada a isso, leva no pronto-socorro, porque, É uma coisa né? que eu ouvia muito também na época de faculdade somente, é aquele negócio de confusão, né? Aquela criança começou a se comportar de forma diferente, ficou muito irritada, luz, às vezes qualquer luzinha a criança já A entra em irritabilidade, a sonolência excessiva, né? Mudanças de comportamento de humor, assim, incomum. muito incomum, são sinais de alerta. Inclusive para doenças mais graves. Então, assim, se realmente a criança entrou nesse processo, aí também é pronto-socorro. Porque a gente está falando separado aqui das doenças, é até difícil, né? Porque muitas não Sim, estão juntas. Febre com sim, diarreia, diarreia com vômito, mas também aham. podem vir separadinhas, né? Sim, podem vir isoladas e podem a diarreia viral vir com uma febre junto, ou a bacteriana vir com uma febre junto. É isso aí, com um vômito junto, né? O que eu acho que a gente tem que entender é esse contexto de quando realmente levar a criança, né? Então é isso, a prostração é o principal, assim, é a queda do estado geral, né? Lembrando que na hora da febre a criança vai estar prostrada. Sim. Então você É tem a que prostração esperada. então você tem que medicar a febre, esperar a febre baixar e ver como é que ela vai estar sem febre. Entendi. Passou a febre, a criança está bem, está brincando, está comendo, tá? Aí é aquele período de observação que a gente falou, né? De 2, 3 dias ali, sem nenhum outro sintoma. E é legal, né, de criança, porque adulto teve febre, mesmo que na hora da febre, continua meio prostrado. Criança não, Criança não. criança acelera. Exatamente. A criança passou Volta a ao febre, normal. ela volta ao normal. A não ser que ela realmente esteja mais doentinha. Aí ela vai continuar É prostrada. porque nós homens. Sim, são eternas crianças. Não. Então, nesse caso, a gente diferencia das crianças. Porque se a gente tem febre, primeiro, se a gente tá com febre, sinal de alerta, a gente tá morrendo. Depois que a febre melhora, a gente continua em alto risco de morte. A gente demanda muitos cuidados e atenção. Claro, com certeza. Então, já deixar isso claro aí, galera. Tamo junto aqui. Eu sei muito bem o que vocês passam, porque eu já passei também. Remédios para crianças. Quando eu falar criança, vamos colocar aqui até 8 anos de idade, de 2 a 12. 8 anos de idade, por aí e tal. Para náusea, quais opções que você tem aí? Que são mais Tem usadas? diversas, né? Tem a bromoprida, né? Que, enfim, a gente não vai entrar em nomes comerciais, né? Não, Vamos pode ficar nos falar também, genéricos, né? pode falar comercial. A gente usa muito a bromoprida, o Dramin, tá? Vamos lá. Digesan, Dramin, Vonal, que hoje em dia tá bem, bastante Que é usado também, ondansetrona, né? ondansetrona. É mais baratinho do que Vonal. Desculpa, Vonal. Então, assim, são opções. Domperidona, que é o Motilium, né? São todos antieméticos que podem ser usados São em opções, casos, então, são pras opções para as crianças. Obviamente, tudo respeitando a dose correta, né? Enfim, tem todo. Nas bulas tem lá as doses, mas são todas opções que podem ser usadas sem problema nenhum. Mas uma curiosidade minha, eu dei para meu filho, tal, passou 20 minutos, ele vomitou. Eu posso dar de novo? Pode dar de novo, porque em 20 minutos ele não teve tempo ainda de Mas eu dou na absorver mesma dose ou diminuo a dose? na Não, mesma dose. mesma dose. Mesmo porque, assim, quando a gente fala em dose máxima, é em 24 horas, né? Então, se o remédio é para ser dado, por exemplo, de 8 em 8 horas, você deu, mesmo que tenha sido uma dose dobrada, vamos supor, mesmo que ele absorveu esse dos 20 minutos, se você deu de novo, não vai matar ninguém. Ah, tá, Porque legal. você está dentro da dose máxima Diária do máxima. dia, né? Entendi. Você não vai ficar dando a dose dobrada de 8 em 8 horas, mas se isso aconteceu em 20 minutos, ele vomitou, você dá de novo, não tem problema.
Mas agora também, a gente falou do ondansetrona e tal, tem aqueles remédios de absorção até oral, né? Sublingual, que a gente A fala e tal. ondansetrona é um deles, o Vonal Então, é ele tem um gostinho, sublingual. habitualmente não é muito bom, mas Ele é mais sublingual, tolerável. ele é sublingual, a E aí, ondansetrona. mesmo E que a aí, criança vomitou uns 20, 30 minutos depois, se teve essa absorção oral, é bem provável que absorveu quase tudo. sim. Aí, assim, aí é aí que entra essas questões. Se a gente for entrar em todos os detalhezinhos, né, é difícil de É explicar difícil, né? tudo. Mas, assim, esses sublinguais, realmente em 20 minutos, eles já absorvem e vão direto para Pra corrente para a sanguínea. corrente sanguínea. Então, ele já Mas foi. nem tudo é absorvido também. Eu tô pensando aqui, eu adulto, que às vezes você acaba engolindo também um Um pouco. pouquinho, sim. É. Um Mas meio a meio. é porque, vamos lá, a ondansetrona em si, né, ela também é a mesma coisa. Você pode até dar dose dobrada, você pode usar mais uma vez, né? Mas ela ela é um remédiozinho com um pouco mais de efeito colateral, assim, doses mais altas do que outros. Entendi. Então, o ideal, na verdade, sabe o que que é? Você ter 2 remédios de vômito. Você deu um, a criança vomitou em 20 minutos, dá um outro. Você fala, legal, boa. Eu acho que essa é a melhor Dica saída, excelente. entendeu? Mesma coisa para os analgésicos. Deu uma dipirona, a criança vomitou, dá um paracetamol, então. Boa, porque aí você evita essas Você doses evita máximas. exatamente, porque como tem alguns detalhezinhos que não dá para a gente entrar, né, em tudo aqui, o ideal é você ter sempre 2 medicamentos para esse tipo de coisa, para vômito, para febre. Sim. Uma coisa que chama atenção no Dramin também, que é natural, ele dá um pouco de sonolência. Não à Sim, toa, às vezes você sim. fala, vai fazer viagem longa, toma um Tomar um Draminzinho que Dramin, você dá uma sim, relaxada e sim. dorme. Isso pode alterar um pouco Essa percepção do essa estado percepção da geral. criança, não Sim, a pode? criança Não. vai ficar sonolenta, pode. Pode. O Então você Dramin é um já dá deles. um remédio sabendo que tem Sabendo esse que isso risco vai aí. acontecer. Mas aí vai entrar isso, né? A observação do quadro geral. Como é que está o estado geral da criança? Ela está respirando normal? Ela está com o coraçãozinho batendo normal? Ela tem mancha no corpo? Ela tem, né? Ela conseguiu se alimentar Então não hoje? é Ela só, fez xixi? Tudo isso é um contexto. então não é só se ela está acordada ou não. Não, exatamente. Você tem que, né? É isso aí. Padrão respiratório, né? Como é que o coraçãozinho, como é que tá batendo, se ela conseguiu comer, se ela fez xixi, se ela fez cocô, a barriguinha tá mole. Tem todo esse, né? O contexto Tem geral. todo esse Que contexto habitualmente os geral. pais percebem, né? Não precisa nem explicar detalhes, mas você vê, a criança está diferente Sim, você nisso. bate o olho e fala, não tá bem, né? Mas sempre lembrando, na hora da febre, nenhuma criança vai estar bem. Entendi. Então a gente sempre tem que medicar a febre e avaliar tudo isso depois que a febre passou. Tá. Porque senão você vai sempre bater no pronto-socorro, porque é na primeira febre. Tá. Você falou uma coisa que é a falta de ar, né? A falta de ar, eu imagino que preocupe muito e tudo mais. Como é que eu observo que uma criança pode estar com falta de ar ou não? Diferente de um dia a dia, às vezes só o pai está ansioso. Calma, pai. É normal isso aí. Uhum. É assim, é o que a gente chama de padrão respiratório também daquela criança. Você está acostumado com seu filho, você sabe o jeito que ele costuma respirar, né? A frequência que ele respira, né? A força que ele faz para respirar. Isso é uma coisa que você é o normal. Então você bate, você olha para ele, você vê que ele está a Tá frequência forçando muito, respiratória está frequência alterada. Então, aumentada. quer dizer, está respirando mais rápido, né? Ou está fazendo muita força para respirar. Isso também é um sinal de alerta. Força para respirar e a frequência das incursões respiratórias, né? Porque na febre aumenta um pouquinho a frequência respiratória. Aumenta a frequência respiratória, a frequência cardíaca, tudo isso aumenta na febre. Entendi. Então, por isso que eu falo que tem que abaixar a febre primeiro. Verdade, você falou já, pô. Entendeu? Tem que prestar tem mais atenção. Mas não, bom que você chamou atenção Tem pra que isso de novo. abaixar, porque na febre, a criança às vezes fica rendilhadinha, fica taquicárdica, fica com respiração acelerada. Se você dá alguma coisa para ela comer com febre, ela vai vomitar. Quer dizer, você vai criar uma série de coisas ali que é por causa da febre. Ela está hipermetabólica na hora da febre. Ela não vai aceitar uma comida. Vai você comer com febre para você ver. Não, eu já falei, a sensação de morte. É uma sensação, né? Em Exatamente. mim é. Então, você tem que esperar a febre baixar e aí sim você vai observar. Ela continua cansada para respirar quando a febre passou? Você vê claramente quando é por causa da febre. Passou a febre, a criança volta a respirar normal. Então, era febre. Entendi. Vou te mostrar agora o meu conhecimento nisso aí. Às vezes essa dificuldade para respirar que eu me lembro. A letra nasal que a gente fala aqui, a criança fica batendo assim quando respira, forçando. Batimento da letra nasal, isso aí já é um grau bem avançado De falta de ar. de falta de ar. Inicialmente, o primeiro sinal é a frequência. Tá. Você vai respirar mais rápido. Depois começa a ser tiragem, que a gente chama, marcar a costelinha,
marcar as Que não era costelas. normal e a costelinha Começa a aparecer, né? Respirando assim, a pelezinha entrando na costela, embaixo da costela. Depois aqui, na fúrcula, isso aqui começa a afundar na hora de respirar. O nariz começa a bater, que já é o último grau, né? O Mas batimento de todos esses já aleta são sinais importantes. já Então. são sinais importantes. O primeiro sinal de cansaço, que é o aumento da frequência respiratória, sem febre, já é pronto-socorro. Aí você falou cansaço, aquela criança não levanta também, né? Fica paradona. Mas nesse cansaço, na verdade, é cansaço respiratório que eu estou me referindo, né? Não, sim, eu tô chegando aí nisso mesmo. Sim. Essa criança passou a febre, melhorou tudo. Tem a hora de levantar, essa criança continua com esses sintomas e não progride, E não não sai. progride. Também é um sinal que aí é melhor levar no pronto-socorro. Entendi. Muito bom. Mas o que eu posso fazer em casa para falta de ar? Uma inalação, alguma coisa? Pois é, então. A falta de ar é uma coisa que abre muitos diagnósticos, tá? Então, assim, se você já tem um diagnóstico de asma, meu filho tem asma e ele está com falta de ar. Então, você já passou num pneumologista ou no seu próprio pediatra e ele já te deu um plano de ação. Ó, realmente o seu filho tem asma, ele já chiou tantas vezes e tudo. Quando começar a ficar cansado, você vai fazer isso aqui. Beleza, você faz em casa, tá? Se você já tem esse diagnóstico, você já tem esse plano de ação. Agora, se seu filho nunca esteve cansado, nunca esteve puxando o ar para respirar, e você começou a ver isso, você não pode fazer nada em casa. O máximo é uma inalação com soro para desobstruir via aérea, assim, entendeu? E se você vê que é o nariz entupido e aquela falta de ar também controlada. Né? Exatamente. Mas sem estar desconforto respiratório, sem estar com aquela coisa. Entendi. Se você pega a criança assim, não faz nada. Não perde tempo, entendeu? Porque pode ser uma crise de asma mais grave, pode ser uma pneumonia, pode ser uma laringite, pode ser 1000 coisas. Então, assim, você não pode perder tempo tentando cuidar sem saber o que é em casa. Diferente de quando você você já tem asma, sabe o que é e você começa a fazer o tratamento em casa, entende? São coisas diferentes. Agora, assim, também tem que entender se não é nariz entupido. Porque às vezes tá só com o nariz entupido, então ela não tá tá tentando pegar puxando pela boca porque o nariz tá entupido. Mas aí você vai ver esse movimento e depois você vai ver que ela vai respirando normal. Ela só vai puxar. Aquela respiração de às vezes ela aparece. Mas aí você para para respirar, você olha ela tá respirando normal. Então você fica com ela em casa, é o nariz entupido. Aí você lava o nariz, né, etc, observa. Lavar com sorinho fisiológico. Com sorinho fisiológico, isso aí. Aí para tentar desobstruir, faz uma inalação, pede para suar o nariz, né? Vic Vaporub. Nesses casos de obstrução assim nasal isolada, só se tiver orientação também, né? Só tem que ter certeza se é só isso, né? É só uma gripinha, é só um narizinho entupido. Com vasoconstrictor? Não. Principalmente em criança. Porque dá um desespero no pai, né? O pai fala, eu vou pingar isso aqui que vai abrir na hora. Não, mas pode dar umas taquicardias pode dar até arritmia. Então não faz, não tem idade de criança. Criança não, isso é para adulto e olhe lá também. Exatamente, e olhe lá. Lá. Tá, então já, ó, xizinho para Nelsor e tal. Não, é complicado. A gente falou de algumas doenças, mas tem uma doença que me remete muito à minha juventude, tive algumas propagandas e eu lembrava muito, que eu imagino que assusta muito os pais, além da pneumonia, tudo isso, a meningite, que inclusive tem vários tipos de meningite, né? Meningite viral, meningite bacteriana, tem tudo isso, né, Lorena, Sim, na tem. criança. Então, me fala um pouco da meningite, do que o pai espera, a meningite controla, não é hospital sempre? Então, a meningite é um dos diagnósticos, assim, mais preocupantes, né? Tanto dos familiares quanto dos médicos, né? E, infelizmente, os sintomas, às vezes, se confundem com as outras doenças, né? Uma dorzinha de cabeça, que pode ser uma dor de cabeça, pode ser esse primeiro sinal de muita coisa. Certo. Né? Pode de uma não gripe, ser nada importante. Pode não ser nada e pode ser muita coisa, né? Tá. Então, assim, para a gente chegar num diagnóstico de meningite, a gente tem que ter são vários sinais, né, que te levam a pensar nisso, mesmo porque não é uma doença que é um diagnóstico simples. Você colher um sangue e você tá lá, né? Você tem que tirar o líquor da coluna para você fazer esse diagnóstico definitivo, para bater o martelo. Então, é um exame que é muito o que a gente chama de invasivo. Então, a gente só faz esse exame quando a gente tem uma suspeita real. Então, não é qualquer dorzinha de cabeça, não é qualquer vômito,
Não é, né? Não é qualquer prostração que você primeiro pensa numa meningite. E quais são os Então, sintomas mais característicos da meningite? é a dor de cabeça, cefaleia, Essa tá? dor de cabeça pode ser em qualquer lugar da cabeça? Geralmente ela é holocraniana, né? Assim, é uma dor que é na cabeça inteira, que a gente Difusa, chama, tá. difusa, Aquela né? criança que não vai falar, eu tô com a dorzinha aqui, eu tô com Não, dor. minha cabeça está doendo, minha cabeça está doendo, aquela coisa assim, né? E aí vem a prostração, fica aquela, né, aquela criança quietinha, vômito, sonolência, Esses vômitos são vários vômitos de repetição e tudo vários mais, ou não? vômitos, vários A gente ouve vômitos. muito falar daqueles vômitos Em em jato, jato, né? sim, em jato, porque é um sinal de hipertensão intracraniana, né? Ah, que é a da meningite, hipertensão Exatamente. intracraniana. Então a pressão aqui A dessa região pressão aumenta. aumenta como um todo pelo processo inflamatório que a meningite causa, né? Entendi. Então, é uma doença que é grave e que sim, sempre vai estar aí no No rol de doenças, no né? rol de doenças que preocupam mesmo. Então, assim, chegou uma criança no pronto-socorro vomitando, com febre, com dor de cabeça, não tem um médico que não vai pensar em descartar a meningite. Mas ele também não é que ele vai sair fazendo exame de líquor em todas as crianças com esses sintomas, mas ele vai Sim. examinar com cuidado, ele vai fazer um sinal para ver rigidez de nuca, né? Ele vai fazer os exames laboratoriais, ele vai deixar essa criança em observação. Porque tem Então, várias manobras que você faz estudando a criança, você consegue ter uma ideia se pode ser mais ou exatamente, não, né? Mas a questão maior é essa: você não sai fazendo um exame de líquor em todo mundo, porque é um exame invasivo. É um exame Doloroso, habitualmente, né? doloroso, invasivo e que pode causar problemas. Entendi. Né? A gente sabe disso. Por mais que seja uma pessoa experiente que possa estar colhendo líquor ou não, a gente sabe que às vezes pode dar um Muitas problema. vezes tem uma Então, equipe para colher líquido já especializada em hospitais, né? exatamente, Hoje em dia, na maioria dos hospitais tem Que equipe, é um né, exame para realmente isso. delicado. Mas mesmo assim, a gente sabe que ele pode ter complicações, né? Então, E a febre dessa criança na meningite, ela pode se apresentar com febre baixa ou geralmente é alta? Pode vir de tudo quanto é pode jeito? vir tudo quanto é jeito. Geralmente as bacterianas elas são mais rápidas a evolução, né? Às vezes a criança começou a passar mal de manhã e à noite ela já está bem mal. E aí, né, você geralmente já coleta o líquor mais rápido porque são sintomas mais fortes. Certo. As virais, eles são sintomas mais insidiosos, é o que a gente fala, né? A evolução doença um pouco mais lenta. um pouco mais habitualmente. lenta e tal, mas não necessariamente quer dizer que vai ser melhor, Entendi. né? Como eu falei, a bacteriana você dá um antibiótico e você trata. O viral não. Depende do seu corpo reagir. Então, às vezes, ela pode causar até mais problemas, entendeu? Certo. Então, E habitualmente, mesmo a viral e tudo, tem um número de dias assim, ou pode ser uma doença mais arrastada e demorar para aparecer? Você está falando das Da meningites meningite, virais? viral ou mesmo bacteriana, às vezes pode Sim, começar com sim, sintomas de sim. febre Às vezes leve. você tem uma doença que não se manifesta inicialmente com a meningite, uma doença viral, e ela evolui para depois de uma semana com a meningite. Ah, então ela O pode vir de vírus, outra área do exatamente, corpo o e vírus pode ajudar a chegar a sobe, isso. invade aqui a barreira e causa uma meningite, entendeu? Certo. Então ficar de olho. Por isso daquela que você chamou a atenção, se aquela febre que durar mais que 5, 7 dias. Exatamente. Então a gente pode estar falando até do mesmo vírus, mas já de outra área De uma outra de área outra atingida. doença. Exatamente. Mágico, muito bom. Exatamente. Só que a gente está falando, Lorena, muito das crianças típicas, crianças saudáveis, sem nenhuma doença crônica, sem nenhuma uma síndrome genética, síndrome de Down e tudo mais, muito menos crianças, às vezes, autistas, que têm essa mais dificuldade de comunicação e tudo mais. Eu sei que você é muito especializada nessa área também, você faz home care e tudo, você gosta de atender muito e trabalha muito com essas crianças com cuidados diferenciados. Como é que é essa relação com pai, com mãe, em relação ao pronto-socorro para essas crianças? Essas crianças é uma abordagem realmente diferente, porque elas são doentes crônicos, então tá tudo interligado, né? São crianças que tomam, às vezes, muitas medicações já, né, para vários problemas. Então, uma doença viral qualquer, para elas, descompensa de uma forma muito mais intensa do que para uma criança típica, uma criança saudável. Então, nessas crianças, nesse grupo de doentes crônicos, a gente peca muito mais pelo excesso.
do que para uma criança. Porque o sistema imunológico de uma criança saudável, na grande maioria das vezes, se resolve sozinho. Né? E a gente tem que deixar que isso aconteça mesmo, porque senão é antibiótico e anti-inflamatório sem necessidades, né? Agora, nesse grupo de doente crônico, não. Às vezes, uma criança que é um cardiopata e está com uma tosse por causa de uma gripe, vai descompensar toda a parte cardíaca dela. Esse coraçãozinho não dá para esperar piorar. Exatamente, ele não dá conta. Qualquer coisinha, ela já vive no limiar, né? Então, qualquer coisinha, pum, passou o limiar, descompensa toda a cadeia. Então, assim, é um cuidado diferenciado, realmente. E essas mães, elas já estão mais acostumadas com as doenças, então elas já conhecem os seus filhos, assim, tão bem, já passaram tanto tempo em hospital, já houve tanta coisa que elas até entendem um pouco, né, o que ela... Quando ela tem que levar e quando não tem, elas entendem melhor os limites. Elas são bem treinadas, geralmente, né? Já passaram por muita coisa, já viram muita coisa. Então, elas procuram sempre e assim, os médicos de pronto-socorro, de uma forma geral, entendem isso também, que quando chega uma criança crônica, o tratamento não é diferenciado simplesmente, porque era uma criança especial e ela tem que passar na frente, não é isso. É porque ela tem que ser atendida mais rápido mesmo, porque ela descompensa muito mais rápido, né? Então, normalmente, todo mundo entende isso, né? Tanto os profissionais de saúde quanto as pessoas em geral. Excelente. E esses cristalzinhos, essas crianças aí, qual é o... Quero uma opinião sua agora. Não estava na minha ideia de perguntar, mas eu me emocionei aqui te ouvindo. Eu acho muito gostoso essa parte humana nossa da medicina. Como é que é para você ter contato, cuidado com essas crianças que demandam mais cuidado, mas ao mesmo tempo eu tenho a sensação que elas entregam mais também para a gente? Essas crianças, assim, criança por si já é uma coisa assim muito boa de você tratar, de você cuidar, né? Porque você tem respostas assim impressionantes, né? Você no pronto-socorro, né? Em um adulto que chega lá, às vezes de um acidente ou de uma, né? Ele vai responder de um jeito, a criança que chegou do mesmo jeito, ela responde muito mais rápido, de uma forma muito mais intensa, ela se recupera muito mais, e isso é muito prazeroso, né, para o pediatra, essa resposta maior que a criança dá. Esses doentes crônicos, eles são, assim, muito guerreiros, né? É uma coisa impressionante, porque tudo que eles passam desde que eles nasceram, né? É muito problema, é muita coisa, e eles estão lá. Assim, às vezes acontecem umas coisas, você fala, meu, dessa eu sei que não vai passar, sabe? Você fala, não tem condição, não tem como. E passa. E passa e continua, sabe? É impressionante, assim, umas internações, assim, sabe? Umas doenças infecciosas mesmo, você fala, não, ele não vai aguentar, o coração dele não vai aguentar, o rim não vai aguentar, e aguenta, e vai. Então, realmente, é muito satisfatório, assim, você investir nisso, né? É aquela história de você não desistir mesmo, você vai porque vai, e recupera, e volta, sabe? Então, Você entra na guerra junto com Você ele. entra na guerra junto, total. E as famílias, né, assim, uma garra, sabe? Uma coisa, assim, de não entregar os pontos, né? Não, vamos lá, mais essa. São 20 internações, sabe? Assim, crianças que eu tenho já passaram por 20 internações de 1 ano no hospital, sabe? Que não tem mais acesso para pegar, não tem lugar para dissecar a veia, sabe? E tá lá. É muito satisfatório, assim, é bem... É apaixonante. É apaixonante, Eu vi que exatamente. você se emocionou também, você se emocionou junto. É. Mas eu acho que é muito importante. Eu te conheço, eu conheço a Lorena. A Lorena, a gente fez faculdade juntos, depois a gente teve algum contato ainda durante as nossas formações, né? E eu não esperava nada diferente desse ser humano, nem como ser humano, muito menos como médica também. Muito bom ouvir isso. E agora eu queria então que você deixasse uma mensagem para as mães e pais em geral, mas também para as mães e pais dessas crianças, que eu acho que é um tema muito interessante. E aí você pode falar até direto com eles. Direto com eles? Por Ai, favor. meu Deus. Eu sou tímida. Nada, você é ótima. Bem, para as mães, eu acho, de uma forma geral, é assim. Eu também sou mãe, né? E eu creio que depois que eu virei mãe, eu entendi um pouquinho mais o que é essa insegurança, né? Que se passa quando você está com seu filho doente, né? Então, batendo nesse martelo um pouquinho mais, que quando a gente fala em observar um pouquinho em casa antes de ir no pronto-socorro,
é pelo bem do seu filho e não por, assim, é para diminuir o volume de criança no pronto-socorro, é para não, é pensando no seu filho mesmo, o que é melhor para ele, né? Então a gente tem que estar sempre muito atento nesses sinais que a gente conversou aqui, os sinais de alerta, né? O que realmente é necessário, sair da minha casa e levar ele e não expor ele à toa a coisas desnecessárias. Eu acho que esse é o ponto principal dessa nossa conversa aqui, né, Rafa? Perfeito. E em relação às mães dos doentes crônicos, né, são muito guerreiras, são inspiradoras. E eu agradeço. Hoje em dia, meu foco é esse, na verdade. Eu nem mais trabalho em pronto-socorro, eu trabalho com criança especial, com home care. E é inspirador, e a gente guerreia junto, a gente batalha junto, e sempre é gratificante. É isso. Não abandone essa luta, doutora. Você é maravilhosa. Você é maravilhosa. Estamos E lá. vocês, mães, também. A gente bate palma, pais também presentes, de crianças saudáveis ou não. Mas eu acho que é esse o caminho mesmo. Então é isso. Se inscreva, participe. Falamos bastante agora de um tema muito interessante, uma parte muito bonita também da medicina, a parte humana. Queria muito, doutora Lorena, que você desse suas redes sociais aí. Eu sei que você Não tenho. não participa de rede social, Não. não precisamos de rede social da doutora. Tá ótimo. Desculpa, gente. Não deu dessa vez, mas a gente vai ver se coloca alguma forma aí de a gente ter acesso a essa doutora, porque eu tenho certeza que muitas mães vão querer aí entender melhor, às vezes o local que ela atende e tudo mais, para ter esse acesso. Então, tamo junto. Se inscreve aí no canal. Lores, Obrigada, querido. maravilhosa, Adorei. maravilhosa. Vai vir mais vezes. Sim, estamos aí. Vem em nós, vem junto. Estamos aqui para conversar cada vez mais. Obrigada, gente.